você que está em todo o Brasil nos assistindo. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Estou muito feliz que você está nos assistindo. Bem-vindos a mais uma quinta instrutiva. Nós estamos com grandes expectativas para a noite de hoje. Se você está com expectativa para aquilo que Deus vai te ministrar, vai nos ministrar, coloca aí uma chamazinha para a gente saber que você está feliz com a noite de hoje. O pessoal está animado aí no chat. Gente, a quinta instrutiva de hoje, o tema dela é como estar pronto para a colheita. Então, eu já quero te convidar a enviar o link dessa live para o máximo de pessoas que você puder, certo? Vou te dar uns minutinhos para estar enviando o link da live, para que mais pessoas sejam abençoadas. E eu quero aproveitar aqui e mandar um alô para todos os open houses da Casa Amarela, para todos os purezas, os gasolinas, os elites e os diesel. Um alô para vocês e um alô para o meu amado Pureza 1, gente. Tá, vocês estão ouvindo bem? Se você estiver ouvindo, coloca um joinha aí para a gente entender se está tudo bem. Amém. Quero mandar um alô também para todos os pastores da cobertura da Casa Amarela. Eu quero te convidar também para você estar se inscrevendo no nosso canal e ativando as notificações, para que sempre que um vídeo novo for lançado, você não perder nenhum. E ser abençoado com as palavras que estão sendo liberadas para as nossas vidas. Amém, gente? Eu quero estar orando por você agora, te convidar a sentar, parar um pouquinho, não conversar com a pessoa que está do teu lado, prestar atenção naquilo que Deus quer te ministrar. Eu quero estar orando agora. Pai, nós estamos muito gratos, Senhor, por essa noite. Obrigado pela sua bondade, Senhor, pelo seu cuidado conosco, Deus. Pai, você tem sido tão bom, Senhor, e cuidando de nós todo esse tempo. Obrigado pela sua graça que nos alcança, Senhor. Pai, eu quero agora abençoar cada pessoa, cada família, Senhor, cada lar. Eu abençoo a vida dessas pessoas, as suas emoções. Eu abençoo as suas finanças, Senhor. Eu abençoo, Deus, a sua casa, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço agora, Deus, para que você leve a nossa mente cativa a Cristo. Para que os nossos corações, Senhor, estejam abertos para ser ministrado por aquilo que o Senhor tem para nos falar. Em nome de Jesus. Amém. O teu domínio é eterno, jamais terá fim. Teu sacerdócio é real, nunca se acabará. Esteja o teu tabernáculo. De pão, eu tenho a tua presença, 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 eu tenho a tua profetas preparam o caminho do Senhor. E os profetas preparam o caminho do Senhor. E os profetas preparam o caminho do Senhor. E os profetas preparam o caminho do Senhor. Aleluia! Estamos muito felizes. Quando eu falo que estamos, é porque eu estou aqui com o pessoal aqui do apoio, o pessoal da mídia, do som aqui, e o pessoal das Libras também, né? Na verdade, eu quero mandar um abraço aqui, deixar a minha gratidão por toda essa equipe maravilhosa que está atrás das câmeras aí, fazendo tudo o melhor, dando aquela correria para que você possa ter tudo da melhor qualidade na sua casa, para que você possa ter acesso
a palavra do Senhor, para que você possa ter acesso à instrução. E já que estamos falando de uma quinta instrutiva, nós vamos com uma instrução que eu acredito que vai ser poderosa nessa noite. Eu acredito que ser breve, ser rápido, mas eu acredito ser muito profundo aquilo que Deus tem para compartilhar com você. Então eu quero te convidar a você focar ao máximo. Se você tiver uma caneta aí por perto, ou então se você estiver assistindo aí na sua Smart TV, pega teu celular, desliga o Wi-Fi, mas anota alguns pontos, porque nós vamos falar hoje de como estar pronto para a colheita. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Se você notar numa árvore, e se você demorar muito para colher uma árvore, eu vou já começar com um princípio, ainda nem comecei, é só uma introdução. Mas se você demorar a colher, aquele fruto que já está pronto, aquele fruto vai apodrecer, vai cair e vai se perder. Então, tem um tempo para que você possa colher. Então, nós vamos hoje compartilhar como está pronto para a hora da colheita, como você pode estar preparado para quando a colheita chegar, você possa estar colhendo isso em nome de Jesus, tá certo? E o texto básico que nós vamos utilizar para falar sobre como está pronto para a colheita, eu quero usar o texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, tá bom? Eu acredito que vai estar aparecendo aí na sua tela, mas vamos lá. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque tenho eu rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Algumas versões falam como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o seu coração. Amém? Nós vamos entender um pouco como preparar o nosso coração, como preparar a nossa vida para a grande colheita. Eu quero te falar uma coisa, querido. Talvez muitas pessoas tenham ligado o seu smartphone, tem ligado as suas câmeras para falar de crise, para falar de problemas, para falar de provações, para falar de dificuldades, para falar de debilidades, mas eu quero te dizer que existe uma voz do céu, existe uma palavra de Deus nesses dias dizendo: chegou a hora da colheita, e eu estou preparando os meus filhos para um tempo poderoso de colheita. Então, enquanto muitas pessoas estão aí, quando você abre a sua TV, está todo mundo falando de morte, está todo mundo falando de doença, está todo mundo falando de crise, eu quero te dizer uma coisa: existe uma voz no céu, existe um direcionamento do céu, que é totalmente na contramão daquilo que o mundo diz. Por isso que você não vive pelas condições do mundo. Olha o que o Romanos 12 fala: você não vive pelaquilo que o mundo, você não está conforme o mundo, mas está transformando o mundo a partir da renovação do vosso entendimento. Então é chegado, eu quero dizer sim que é chegado, e eu digo isso com muita propriedade, porque eu sei que é chegado um tempo de colheita nessa estação, e Deus vai preparar os seus filhos para essa grande colheita em nome de Jesus, amém? Então segura aí que lá vai o primeiro princípio para estar pronto para a colheita. O primeiro princípio para estar pronto na colheita é entender que a colheita não começa na colheita. Amém? Muitas pessoas acham que a colheita, ela começa na colheita, mas não é isso. A colheita, ela começa na semente. Amém? Entenda uma coisa: muitas pessoas acham que eu vou esperar uma colheita, eu vou esperar algo acontecer, mas não entende. Ei, deixa eu te falar uma coisa: muitas pessoas não entendem que para que você tenha uma colheita escondida, existe uma semente. Muitas pessoas não sabem discernir, muitas pessoas estão na sua casa, muitas pessoas estão na sua vida de trabalho, na sua rotina, querendo uma colheita, mas não sabem que para ter uma colheita é necessário ter uma semeadura. A palavra do Senhor fala que Deus não se deixa enganar, pois verdadeiramente tudo aquilo que o homem semear, certamente colherá. Olha isso, existe algo que acontece antes da colheita, é a semente. E aí eu quero te perguntar:
quanto você tem se disposto a ser um semeador. E sabe, muitas vezes quando nós falamos de semente, a mentalidade carnal, ou então a mentalidade religiosa, vai associar a semente unicamente e exclusivamente a dinheiro, unicamente e exclusivamente ao que você tem na sua conta bancária. Mas eu quero te dizer uma coisa, a semente ela não se encaixa só no financeiro. Como você tem dedicado o seu tempo à sua família? Como você tem dedicado o seu tempo aos seus filhos? Como você tem dedicado o seu tempo ao Senhor? Como você tem dedicado o seu tempo em semear, em ser grato pelas pessoas que abençoam a sua vida? Eu quero te dizer uma coisa, quanto você tem gasto para ajudar o próximo, ajudar aqueles que não têm condição? Eu quero te dizer uma coisa, existe uma colheita para você, você precisa estar pronto. E como é que começa isso? Entendendo que a colheita começa na semente. Talvez você tenha apenas esperado que alguma coisa aconteça e nada acontece, mas Deus está te falando, cara, você precisa entender que a colheita começa na semente. Muitas coisas que eu estou vivendo hoje, muito favor do Senhor que eu estou vivendo hoje, eu sei que não é fruto de agora, eu sei que é fruto de 2 anos, 5 anos, até mesmo 10 anos atrás. Sabe de uma coisa, talvez o que você está colhendo agora são fruto desses anos passados. Então se qualifique em entender que a colheita não começa na colheita, querido. A colheita começa na semente. Então comece a analisar como tem sido a sua vida de semeadura, como você tem semeado o seu tempo, como você tem semeado a sua força, como você tem semeado a sua dedicação. Amém? Esse é o primeiro ponto. Vamos partir para o segundo ponto. O homem que está preparado, eu vou usar muito nessa noite a palavra homem, mas não quero falar apenas do homem, tá? Do macho, mas da criação do Senhor, tá bom? Homem e mulher. Então, o homem que está preparado para a colheita, não vê desafios como punição, mas vê os desafios como preparação. Assim como nós usamos primeiro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, onde Deus ele dá uma ordenança para que o profeta Samuel vá ungir um novo rei. Nós vamos um pouco utilizar das características, de alguns princípios que nós vemos a partir da vida de Davi. E a partir da vida de Davi nós entendemos que Davi não era um cara que via os desafios, que via as debilidades, que via os momentos difíceis como uma punição. Sabe, muitas vezes nós não estamos prontos para a colheita, porque tudo que a gente vê na nossa frente, a gente vê como uma punição, como um castigo. Ai meu Deus do céu, mas essa pandemia, ai meu Deus, mas essa gripe, ai meu Deus, mas a minha conta bancária, meu Deus do céu. Eu quero te dizer uma coisa, Davi estava posto em uma circunstância onde ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, e você sabe da história. De repente, um leão avista as ovelhas que eles estavam cuidando e parte para cima delas, e Davi, ele poderia muito bem dizer, meu Deus do céu, eu já estou aqui, escondido, ninguém está me vendo, não tem uma plateia aqui para me ver, eu já estou cuidando das coisas do meu pai, os meus irmãos estão lá no reino, estão comendo de tudo do bom e do melhor, eu estou aqui sozinho, cuidando dessas ovelhas, e de repente agora me aparece um leão, meu irmão, me aparece um leão para querer tragar as ovelhas que eu estou cuidando. E Davi poderia, não, peraí, pelo amor de Deus, vou voltar. E eu tenho certeza, assim, sabe, eu gosto muito de emergir pensando o que as escrituras dizem, e eu gosto muito de imaginar a cena. Imagina Davi voltando para a casa do seu pai, sabe, eu tenho uma filha, mas se eu tivesse um filho homem, e eu pedisse para que ele fosse cuidar de alguma coisa para mim, e de repente ele volta e fala, pai, eu estava cuidando do carro do Senhor, e de repente apareceu um leão, e eu voltei correndo, e eu tenho certeza que eu ia falar, poxa filho, pelo amor de Deus, graças a Deus você conseguiu voltar, você conseguiu correr. Mas Davi não, Davi mesmo sabendo que poderia até ser desculpado pelo seu pai, por retroceder, Davi disse, não, ninguém vai mexer nas ovelhas do meu pai, porque eu não vou olhar para nenhum desafio como punição, eu vou olhar um desafio como um treinamento, aleluia, eu vou olhar o desafio como preparação. Esse é o segundo ponto, olhar para o desafio como preparação. Sabe de uma coisa? Talvez Davi nem sabia que aquele urso, aquele leão, iria prepará-lo para matar um gigante. Amém? Então eu quero te dizer uma coisa, muitas vezes você está enfrentando desafios escondidos aí,
Talvez ninguém sabe. Talvez, deixa eu compartilhar uma palavra com você, querido. Talvez você está sofrendo, você está orando por uma causa que ninguém não sabe. Talvez você tenha batalhado, você tenha lutado por algo que ninguém vê. Talvez você tenha lutado por algo que ninguém está lutando. Você está lutando só. Mas eu quero te dizer uma coisa: as lutas escondidas vão te qualificar para as conquistas em público. Então eu quero te dizer uma coisa: não enxergue os desafios, as debilidades como uma punição, mas como uma preparação para a promoção do Senhor. Amém? E eu quero até citar alguns testemunhos aqui, algumas coisas que eu tenho visto. Eu tenho estado e conversado com alguns empresários mesmo, que nesse tempo de pandemia, você sabe que a economia sofreu um abalo, mas eu tenho ciência, eu conheço pessoas que se utilizaram dessa pandemia para alavancar os seus negócios, que se utilizaram dessa pandemia para dizer: não, eu preciso dar um start na minha loja, eu preciso dar um start, eu preciso dar uma reviravolta na minha empresa, eu preciso me reinventar. As pessoas não olharam para a pandemia e disseram: não, agora eu vou poder, agora vai quebrar tudo, a minha empresa vai falir. Não, essas pessoas disseram: não, tem uma forma, eu vou me reinventar, eu vou criar uma nova forma aqui. Então essas pessoas, sabe, eu poderia citar nomes aqui mesmo, próximos, sabe, pessoas que me inspiram, que inspiram nossa casa, que inspiram nossa vida, empresários que não se deixaram abater pelo momento de desafio, sabe. Eu sou muito grato em poder ver isso, na vida do Dayan, na vida dos Salles, na vida da família Salles, na vida dos empresários da Casa Amarela, um povo que se reinventou, um povo que entendeu o direcionamento, entendeu que não era hora de ser abatido, sabe. Ver o meu pastor, sabe, eu sei que o pastor está assistindo aqui, e ver que esse tempo de pandemia derrubou muitas igrejas, mas ele se reinventou. Ele disse: não, vamos melhorar, já estávamos na internet, vamos melhorar nosso social media, vamos melhorar, já que as pessoas não podem vir para a igreja, vamos entrar na casa das pessoas, vamos abençoar as pessoas não podem vir até nós para ser abençoada, vamos até essas pessoas através de um smartphone, através de uma aparelhagem, através do notebook, vamos se reinventar. E aí nós começamos a ver testemunho de muitas pessoas sendo alcançadas, pessoas que nunca chegariam aqui fisicamente, pessoas que nunca iam visitar a Casa Amarela de forma física, foram alcançadas porque alguém teve uma ideia: não, eu vou me reinventar, eu não vou baixar a guarda, sabe. Eu sei que você está me assistindo, pastor, mas você me motiva, você serve de orgulho, você me ensina que nós não devemos nos deixar amordaçar, nos deixar desanimar pelos desafios, mas nos reinventar. E esse é o DNA dessa casa, um DNA que não olha para o impossível apenas como impossível, mas olha como o impossível, com a possibilidade de dar certo. Amém? Então esse é o segundo ponto que eu quero deixar claro com vocês. Não veja os desafios como uma punição, não veja os desafios como, sabe, um castigo de Deus, mas veja os desafios como uma oportunidade de avanço. Amém? Esse é o segundo ponto. Vamos para o terceiro ponto. Notou aí? Primeiro ponto: a colheita não começa na colheita, mas começa na semente. Segundo ponto: não veja os desafios como punição, mas veja os desafios como preparação. Não se contente com a promessa, mas se submeta ao processo que vai te conectar àquilo que você tem, a sua promessa. Amém? Não se contente com a promessa, mas submeta ao processo, até que a promessa se concretize. E esse é o outro princípio que nós encontramos na vida de Davi. Nós sabemos que Davi foi ungido pelo profeta Samuel, mas aí ele demorou um processo. Ele demorou 13 anos para chegar e dizer: não, agora ele é rei. Mas ele estava com uma unção. Só que essa unção, ele estava habilitado,
essa unção carregava consigo uma promessa: Davi, você vai sentar no trono de Israel. Mas Davi não sentou no trono de Israel no outro dia. Davi não sentou no trono de Israel na outra semana. Davi não sentou no trono de Israel no outro mês. Davi esperou 13 anos no processo. E ele foi servir, sabe? Ele foi servir, ele passou a ser entregador de marmita, depois começou a ser matador de gigante, depois ele começou a ser tocador de rei louco, tocador de rei, tocador para rei, endemoniado. E ele passou pelos processos, depois ele passou a ser perseguido por Saul. Amém? Então Davi, ele foi um cara que ele não se contentou: eu tenho uma promessa, agora eu vou descansar. Não, entenda uma coisa: existe uma promessa de Deus para a sua vida, mas para que essa promessa possa se concretizar na sua vida de forma plena, você precisa passar pelos processos que vão te qualificar a estar pronto para essa promessa. Então o terceiro ponto aqui: não se contente com a promessa, mas se submeta ao processo até que a promessa se concretize. Amém? Aleluia, amém? Travou de vez aqui, o pessoal está dizendo, travou de vez. Amém? Posso continuar? Então eu vou continuar, depois o Neto aqui, ele vai ajudar vocês a acompanhar, tá bom? Vamos lá. Quarto ponto: o homem preparado para a colheita sempre vai saber entender a porção do Senhor. Aqui nós vemos até mesmo no livro de Crônicas, que Davi, ele chega para o profeta Natan e ele fala: profeta, eu tenho uma casa de cetro, eu tenho uma casa maravilhosa, enquanto a arca do Senhor dorme em cortinas. Então Davi entendeu que ele tinha uma porção que deveria dar ao Senhor. Sabe de uma coisa? Um homem que está preparado para a colheita, ele sabe que a sua colheita vem do Senhor. E de igual forma, como a sua colheita vem para o Senhor, a porção que é do Senhor, ele não vai mexer, ele vai liberar. Não, essa porção é do Senhor. Ele vai entender a dignidade do seu Senhor, ele vai entender a dignidade daquele que estabeleceu, daquele que o abençoou para começar a colher. Então Davi, com seu coração humilde, com seu coração cuidadoso, ele diz: não, cara, eu não posso estar tão bem assim, enquanto a arca do Senhor dorme debaixo de cortinas. Sabe, querido, para que você possa estar pronto, para que você possa, amém, amém, pessoal dando feedback aqui, amém, para que você possa estar pronto para a colheita que o Senhor vai liberar sobre a sua vida, você precisa entender que existe uma porção que é só dele. Deixa eu te falar uma coisa, querido: existe uma porção do seu tempo que é só para o Senhor, existe uma porção da sua força que é só para o Senhor, existe uma porção da sua adoração que é só para o Senhor, não é para mais ninguém. Existe uma porção do seu amor aí dentro que é só para o Senhor. Sabe, eu amo a minha esposa, eu amo a minha filha de 1 ano, mas eu sei que existe um amor dentro de mim que só pertence ao Senhor. E jamais eu vou conseguir dar à minha filha, jamais eu vou conseguir dar esse amor à minha esposa, porque essa é a porção do meu Senhor, essa é a porção do meu Deus que tem me qualificado. Se eu tenho vivido tudo que eu tenho vivido, se eu tenho tido um casamento abençoado, se eu tenho tido uma vida financeira abençoada, é por conta da porção do meu Senhor, é por conta do cuidado do meu Senhor. Quero te dizer uma coisa: um homem e uma mulher preparado para a colheita, ele sabe discernir a porção do Senhor, ele sabe dizer: não, eu quero construir algo para o Senhor, eu quero construir uma casa para o Senhor, sabe? E talvez Davi foi impossibilitado, a Bíblia vai dizer que Davi foi impossibilitado de construir aquela casa, porque as suas mãos eram muito sanguinárias. Aí ele: tudo bem, eu entendo isso, mas eu vou deixar todo o modelo para que o meu filho, a minha geração, Salomão, possa construir. Olha que homem cuidadoso, mesmo sabendo que aquilo que ele ia fazer, Deus não ia receber, não era para ele fazer, ele teve o cuidado de dizer: não, mas eu quero deixar isso, eu quero ser cuidadoso. Sabe, querido, eu quero te convidar a ser cuidadoso com a porção do Senhor. Isso tem me ministrado muito, isso tem me levado a uma reflexão contínua de ter o cuidado com a porção do Senhor. Amém?
Então Davi foi alguém que se preocupou. E esse é o quarto ponto. O homem preparado para a colheita sempre vai entender a porção do Senhor. E aqui nós queremos finalizar com esse último ponto, né? O nosso quinto ponto. Vocês estão anotando aí? Deixa eu ver o feedback. Vocês estão anotando aí? Ou travou aí, Neto? Tá rolando? Amém. Então vamos lá, tá todo mundo entendendo aí, né? Certo, ok. Você que está tendo um probleminha que está travando aí na sua casa, vai ser disponibilizado depois uma gravação, tá bom? Então você vai ter acesso aí sem cortes aí, sem interferência da internet, tá bom? Vamos lá para o quinto ponto. O homem preparado para a colheita sabe que a sua colheita lá no fundo não é apenas uma colheita, mas a sua colheita tem a ver com governo. Amém? E aqui eu quero chegar em um ponto que é muito, muito crucial para o tempo de colheita. Talvez você tenha sido alguém que Deus tem te levado a um nível de colheita, mas eu quero dizer uma coisa: a sua colheita não está apenas relacionada ao seu bem-prazer, ao seu bem-estar, ao seu conforto. A colheita que Deus tem liberado para você está relacionado a governo, e o governo serve para auxiliar os outros, o governo serve para abençoar, o governo serve para ajudar as pessoas. Então Deus tem liberado uma colheita sobre você, mas a colheita não tem a ver só com a colheita, a colheita tem a ver com o governo. Olha agora, Davi de repente é tirado dos campos, escondido, onde ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, e é levado para o canto mais alto da cidade de Israel. Ele é levado para o canto mais alto, o reinado agora, o trono agora lhe pertence. Mas qual era a função de Davi? Era reinar para que pessoas pudessem ser abençoadas, pessoas pudessem ser beneficiadas. Talvez Deus tenha alavancado a sua empresa, mas talvez Ele tenha feito isso porque Ele sabe que lá perto de você tem alguém que precise de um emprego, e você agora se tornou um governante real, que vai dar emprego a pessoas, vai dar dignidade às pessoas. Talvez Deus tenha te dado uma loja, Deus tenha te dado uma empresa, mas isso não serve só para você, isso não serve apenas para que você possa andar num carro melhor, numa casa melhor. Você não está isento disso, mas eu quero dizer uma coisa: a finalidade da colheita é governo, é que você possa abençoar também, que você possa ser uma chave de bênção, que as pessoas possam olhar para você e falar: cara, eu quero viver o que esse cara está vivendo. E você, em muitas vezes, como um espelho, vai ser uma chave de governo para muitas pessoas serem abençoadas. Amém? Então, se Deus tem te levado a um nível de colheita, a um nível de prosperidade, até mesmo financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, sabe de uma coisa? Não tem a ver só com você ficar bem, mas tem a ver com o governo, tem a ver com abençoar pessoas, tem a ver com tocar cidades, tem a ver com tocar bairros. Amém? Então, esse é os 5 pontos que eu queria compartilhar com vocês, para que vocês pudessem estar prontos para a colheita que Deus vai liberar sobre a vida de vocês. Amém? Deixa eu dar uma recapitulada aqui rapidão, para refrescar a sua memória. Colheita não começa na colheita. O primeiro ponto: a colheita não começa na colheita, mas na semente. Então, se você tem entendido que não tem semeado, chegou a hora de semear. Essa é a hora, sabe? Não está tarde, começa agora. Como é que você pode semear? Como é que você pode investir essa semente que Deus tem dado na sua mão? Ah, mas cadê minha semente? Deus não tem te dado dinheiro, talvez Deus não tenha te dado, sabe, uma conta bancária gorda, mas você tem tempo, você tem força, você tem vigor. Então começa a semear isso aí na vida de alguém, ou então em uma terra que Deus te direcionar, que você vai começar a colher em nome de Jesus. Um homem de colheita não vê os desafios como punição, mas vê os desafios como preparação. Agora você vai começar a olhar para os desafios e vai dizer: isso aqui não é punição de Deus, isso aqui não é castigo de Deus, isso aqui não é raiva de Deus, isso aqui é algo que o Senhor está fazendo para me preparar, porque tem uma colheita escondida para mim lá atrás. Aleluia, amém? Então você vai estar pronto, porque você não vai olhar mais para os desafios como uma punição do Senhor, você vai olhar para os desafios como uma preparação. Isso vai me tornar mais forte, vai me tornar mais robusto, eu vou estar mais pronto, mais preparado para o que Deus vai liberar sobre a minha vida. Amém? Terceiro ponto: não se
contente com a promessa. Você sabe que você tem palavras proféticas escritas sobre você. Você sabe que você tem promessas de Deus sobre a sua vida. E aí você começa a se perguntar: meu Deus, mas não se cumpriu ainda, não aconteceu ainda, minha bênção não chegou. Continua declarando, continua vivendo o que você está vivendo de forma intensa, continua fazendo o que Deus te chamou para fazer, porque uma hora, deixa eu te falar uma coisa, muitas pessoas acham que as coisas acontecem do nada, mas deixa eu te falar, querido, às vezes o que nós dizemos que acontece do nada, se manifesta do nada, mas isso não quer dizer que não estava sendo gerado há muito tempo. Então muitas pessoas olham, eu sei que Deus levantou até mesmo uma geração de pastores jovens, dizendo: meu Deus, do nada esse cara virou pastor, do nada. Muitas coisas foram geradas, sabe, por trás da cortina, e do nada foi manifesto. Então deixa eu te contar uma coisa, se não foi manifesto ainda, deixa eu te contar, está sendo gerado, e do nada vai ser manifesto, aí sim, amém? Quarto ponto, o homem preparado para a colheita, sempre vai saber entender a porção do Senhor. Então Davi entendeu a porção do Senhor, falou: olha, eu tenho uma casa legal, eu tenho uma casa digna, mas o meu Senhor, a arca do Senhor, precisa também estar no local digno. O homem preparado para a colheita vai saber entender a porção do Senhor, então entenda a porção do Senhor. E o quinto ponto, a gente terminar de recapitular, o homem preparado para a colheita não sabe, ele sabe que a sua colheita lá no fundo tem a ver com governo, tem a ver com abençoar pessoas, tem a ver com ser uma luz nas trevas, tem a ver com ser um sal no mundo, tem a ver com ajudar, com cooperar, para que a vida de Cristo possa alcançar mais pessoas, tá bom? Então essa foi os 5 pontos de como estar preparado para a grande colheita que Deus vai liberar sobre a sua vida. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Eu libero um tempo de colheita sobrenatural sobre a sua vida. Em um tempo onde todos estão falando de crise, de debilidades, de perdas, de morte, de doença, você vai começar a experimentar de favor, de saúde, de vida, de prosperidade, de alegria no Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa é a porção que Deus tem liberado para você, então usufrua disso, em nome de Jesus. Um beijo, estou morrendo de saudade de vocês, mas já já a gente se vê. Valeu! O teu domínio é eterno, jamais será fim. O sacerdócio real nunca se acabará. Estende o teu tabernáculo, não tenho fome de pão. Eu tenho a tua presença, eu tenho a tua presença, eu tenho a tua presença. Quantos querem viver uma grande colheita? Diga amém aí, comenta aqui no chat. Olha aí, pessoal, amém. Em nome de Jesus, nós viveremos essa grande colheita. E se você foi abençoado por essa palavra, eu quero te convidar a ofertar de forma generosa e com gratidão ao Senhor. Nós temos 2 formas de estar ofertando. A primeira delas é pelo PicPay, vai estar aparecendo o QR Code aí na sua tela. Você pode apontar a câmera do seu celular e estar ofertando. Caso você ainda não tenha, o aplicativo é grátis. Você pode estar baixando e fazendo a sua oferta. Se você preferir, você pode estar ofertando também por transferência bancária. Eu vou dar um instantinho aí para você estar ofertando, amém? Hoje em dia para mim é tão difícil te chamar de Senhor. Se a melhor palavra que eu tenho é Pai, não é que eu não te respeite, ó Senhor, mas me aproximei demais pra me comportar como um estranho.
Se a melhor palavra que eu tenho é Pai, não é que eu não te respeite, ó Senhor, mas me aproximei demais pra me comportar como o Senhor. Eu me aproximei demais, eu me aproximei demais, eu me aproximei demais pra me comportar como o Senhor. Eu quero estar dando alguns avisos para você agora, tá? O primeiro aviso é sobre as rifas. A Casa Amarela está sorteando 3 motos 0 km. Se você ainda não comprou o seu ponto, corre. Eu acredito que vai ter gente aqui no chat dizendo que tem ponto para vender. Não perde essa oportunidade. O nosso sorteio acontecerá no Dia dos Pais. Imagina aí você dar esse presentão para o seu pai. E aí você pode aproveitar e comprar mais de um ponto para você também garantir a sua moto. Se eu fosse você, não perdia, hein? E o segundo aviso é que os nossos open houses, eles estão acontecendo às quartas-feiras pelo aplicativo Line. Então, se você não tem um open house e deseja fazer parte de um, é só você deixar aqui no chat o seu nome que um líder vai estar entrando em contato com você. Ou você pode nos procurar pelo direct da TV Casa Amarela, lá no Instagram, que nós estaremos lhe direcionando para um open house mais próximo de você. E o último aviso que eu tenho para dar é que domingo agora temos Santa Ceia. Então, já prepara aí, aproveita, compra o seu pão, o seu vinho, que nós estaremos ceando juntos. Estaremos compartilhando do corpo de Cristo e do sangue de Cristo juntos. Então é isso, eu quero abençoar a sua vida, a sua semana, que você tenha uma semana incrível, um dia abençoado, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida e as suas finanças, em nome de Jesus. Amém.